né, pegando todas essas regiões férteis aqui, ó, tá ok? Então essas regiões onde você tem o Nilo, tá ok? Você tem o Rio Jordão, você tem o Rio Orontes, você tem as nascentes do Eufrates, aí vai descendo, você tem as nascentes do Tigres. Os dois vão até chegar numa região chamada Chatalárabe aqui, onde eles se juntam formando um só rio, desaguando no Golfo Pérsico. Toda essa região, ela, claro, não exatamente, tá? Não é com exatidão, mas ela traça quase que um arco de regiões férteis nessa região aí, circular, que circulam um deserto, o deserto arábico, tá ok? Então essa região que faz um semicírculo, tá certo? Essa região fértil que faz um semicírculo, ela é denominada crescente fértil, fértil crescente, tanto faz. E esse fértil crescente, ele é muito útil para designar essa região, porque é em torno dele que se desenvolve uma parte da história importante, relevante desta região. Então, descendo ao sul, e eu vou mostrar para vocês ali os mapas, descendo ao sul você tem regiões torridamente desérticas, onde as pessoas dependiam de pequenos oásis, então não tinha muita história que fosse relevante universalmente. Mas nessa região do crescente fértil é onde se desenvolve a história dos grandes impérios da antiguidade histórica. Ok? Então veja. Acho que aí é o Éden, né? Ah, então na parte norte. Então alguns indicam até que fosse próximo à nascente do Eufrates. Ok? Então, inclusive, foi interessante você falar agora sobre o Éden, porque ele foi de fato um lugar geográfico. Mas devido à própria narrativa bíblica nos indica, houve vamos dizer assim, Deus vedou o Éden. Então não é útil fazer uma equipe se deslocar para o norte do Iraque, leste ali da Turquia e norte do Irã também, sul da Armênia, para tentar perambular por ali, principalmente que você vai ser apanhado por alguma das milícias que tem lá, né? Então, que até o Estado Árabe, né? Deus vedou acesso ao Éden. Então o Éden foi um lugar geográfico de onde saíram 4 rios. Rio Eufrates, Tigres, Guion e Pison. Guion e Pison não são mais localizáveis. Eufrates e Tigres permanecem lá. Então nós temos algum indício, né? O Éden era por ali, era naquela região. Só que uma vez que Adão e Eva foram expulsos, Deus colocou um querubim e uma espada flamejante que circundava constantemente. Isso mostra, deixa muito claro uma intervenção divina. Então Deus vedou. Deus assim tirou, inviabilizou o acesso, se tornou um lugar espiritual. Não é um lugar, um plano físico, está vedado por um decreto de Deus, né? Uma ação miraculosa de Deus. Ok? Pode passar, Luísa. Quando você começa a ver contexto de guerra, é para isso que serve o muro. Alguém só constrói um muro numa cidade morada, porque é um contexto de batalhas, de guerras, de ameaças. O Éden não necessitava disso, o mundo era completamente pacífico. Inclusive, pela descrição bíblica, você tem Deus plantou um jardim ao leste do Éden. O Éden era uma região maior e Deus plantou um jardim ao leste dessa região. Tá ok? Então o Éden era uma grande região que foi colocada por Deus como uma região favorável para o homem habitar. Não é geográfico do Éden, mas sim um acesso à árvore da vida. Então ele cercou a região, ele impediu o acesso, tirou o acesso. Dizer que Deus impediu o acesso não necessariamente quer dizer que tinha muros confortáveis. Que tinha muros, pois é, não tinha muros, portão, Não tinha para invadir, né? Exatamente, não tinha nenhuma dessas necessidades. Então, não tinha delimitação geográfica. Isso, você quer colocar dentro do seu contexto. E é limitante, porque o contexto mudou muito. É outro contexto histórico. Pessoal, crescente fértil, olha só. Então, conforme eu já defini, você tem um mapa maior ali, ó, na tela. Você tem aqui, ó, a parte inferior do mapa aqui, ó. Você tem o Rio Nilo e o Egito ali, a cidade de Tebas, vai subindo ali Mênfis, o delta do Nilo, o triângulo ali, ó, aquele triângulo do Sinai, tá ok? Vai subindo ali Hebron, ali você já tem, ó, Mar Morto e o Jordão, Mar da Galileia, olha só, Mar da Galileia, hein? Mas o mar, por acaso, não é uma quantidade de água que tem saída para o oceano, mas o Mar da Galileia está cercado por todos os lados. Então, na verdade, falando, não está aparecendo ali, mas eu vou mostrar. Não vai mostrar ali porque é pequeno em relação ao mar. Só para aproveitando ali a descrição. Né?
Deixa eu mostrar aqui, ó. Você ficou curiosa? Deixa eu mostrar. Ó, vou mostrar só para você. Aqui, ó. Mar da Galileia. Olha aí. Galileia, Tiberíades, tá certo? Genezaré, são todos os nomes dados a este mar. Porque, na verdade, não é um mar, é uma lagoa. Um lago, exatamente. Agora, diante da sua extensão, tá certo? Diante da importância que ele tem para os povos dessa região e características peculiares, por exemplo, essa região é tão afetada por intempéries climáticas, por causa da influência do clima do Hermon, ventos do deserto. Ela é tão açoitada por tempestades que ela tem características de mar, tá certo? Mas é dado o nome de mar, assim, somente para não ficar chato para o pessoal que já chamou, né? Mas na verdade é um lago. Inclusive, existe a nomenclatura Lago de Genezaré, que seria mais adequado, tá? Então a gente está falando de crescente fértil. Crescente fértil é isso aí, ó, subindo para o Jordão, pegando a nascente do Eufrates e o Tigres. Essa terra delimitada entre o Eufrates e o Tigre chama-se Mesopotâmia, é um nome de origem grega, sendo meso, meio, tá certo? E esse Potâmia ligado aos rios, né? Fala sempre dos rios. Então, terra entre os rios, Mesopotâmia. Por conta dos rios? Presente fértil por causa desses rios, esses grandes rios. Essas grandes bacias hidrográficas que tornam fértil essa região. E é por causa da fertilidade dela que a maior parte da história universal relevante se desenvolve aí. As disputas. Que terra disputar? Por que terra brigar? Brigar por esse deserto que está aqui embaixo, na Península Arábica? Então, ninguém quer. Pelo que é bom, pelo que é fértil, né? Pelo que é interessante. Então, ali onde o pau quebrou. Quando a gente não consegue enxergar a importância disso, a história dessas guerras acabam virando... Você minimiza. Porque fica parecendo, quando a gente olha para a Bíblia e andando, o povo andando do lado do outro, fica parecendo que é só deserto, que é só... Exatamente. Sendo que não é isso. E é muito fértil essa região. Muito fértil, impressionante, extraordinário. Então, quando você começa a observar melhor, mais de perto, constrói um contexto bíblico muito mais rico. Você quer falar? Eu queria perguntar onde é o Iraque aí. O Iraque, eu vou te mostrar um mapa político daqui a pouco. Deixa eu ver se eu tenho aqui já está nesse disponível. pedaço aí, né? Só que a Bíblia diz que é uma terra que nunca vai ter nada. Todo esse território onde está o Eufrates e o Tigres estão dentro do Iraque. Os dois estão dentro do Iraque. O Irã, ele pega um pouco mais para cá. Esse Golfo Pérsico ali que você está vendo, à direita do Golfo Pérsico é Irã. O território iraniano é todo à direita do Golfo Pérsico. Os rios estão dentro do Iraque. Estão totalmente dentro do Iraque. Só a nascente dele que está já na Turquia. Ok? E aí, para cá você tem Síria. Daqui a pouco eu mostro um mapa que apresente essas divisões aí. Veja, crescente fértil. Vou ler aqui o trecho inicial e já vou passar alguns exemplos. Ó. Crescente fértil. O fértil crescente é o nome dado a uma grande faixa de terras férteis, produtivas e bem irrigadas, vista no mapa. Essa faixa, tá ficha aí, mas essa faixa de terras tem um formato de meia-lua, como já descrevi. Ela começa no delta do Nilo, tá certo? No Egito, e vai até a antiga Pérsia, está ali, Golfo Pérsico, né? Em algum ponto dessa imensa região, a humanidade teve o seu berço, falando do Éden, né? Desde os tempos das civilizações tribais, nesse território viveram vários povos com seus diferentes costumes e religiões, antes e depois do dilúvio. É dentro desse semicírculo que se espalharam os descendentes de Noé, após a confusão das línguas na Torre de Babel. As civilizações importantes, tais como a Suméria, a Acádia, a Aramita, aí nasceram e daí saíram, levando o progresso para outras plagas longínquas da terra. Tigre e Eufrates, que são os rios ali que eu mostrei na descrição. No Oriente e no Ocidente, ligavam-se por estradas reais que passavam por Arã, Alepo, Damasco, Jerusalém e alcançavam até o Egito. Então, além da questão dos rios, né, da questão hidrográfica, da questão da fertilidade da terra, as principais estradas margeavam essa região. Haviam poucas estradas que se aventuravam para dentro do deserto e que aproveitavam os oásis. Poucas estradas mesmo. Inclusive, o fundador da religião, Maomé, o Mohammed, ele era perito em conduzir essas caravanas. Ele conhecia muitas estradas, ele conhecia muito essa região. Então, somente pessoas com muita perícia, muito conhecimento, inclusive
até com conhecimento astrológico, se guiando muitas vezes por orientação, né, de certas estrelas, eles conseguiam alcançar as estradas que conduziam aos oásis. Mas a maior parte das estradas margeavam essa região fértil aí, e eram locais de movimentação dos exércitos, dos comerciantes, das caravanas, dos peregrinos, tá? Então o pessoal transitava por essas regiões férteis aí. Ó, posição geográfica. Em direção ao ocidente, o fértil crescente margeia o Mediterrâneo. Ao norte e leste, murado pelas altas montanhas difíceis de serem escaladas, as cordilheiras Amanos, Taurus, Ararat e Zagros. Na sua parte vazia está o grande deserto sírio-árabe, essa parte amarela aí, a parte amarela e marrom, né? Bem intensa, bem branca, é a parte do deserto sírio-árabe. Seguindo aqui, vamos ver, que se estende desde o oeste até o sul, no deserto do Sinai, onde o Egito faz limite da Palestina. A razão de sua fertilidade já está explicada, é óbvio, né? A questão da presença de toda essa bacia hidrográfica importante. Região mais favorecida do crescente fértil, a Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia que está indicada ali, ó, tem até o nome ali, para ninguém se perder. Então é a região mais favorecida. Existem 2 rios que estão trazendo essa região toda a fertilidade que ela tem, né? Que ela tinha, que ela continua tendo na verdade. Ok? O Egito, por exemplo, o Egito que está mais para cá, ele depende totalmente do rio Nilo. Inclusive é dito que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então o sistema, inclusive até o sistema agrícola, o sistema de marcações de data no Egito, ele diferencia-se de outras regiões, porque o Egito, tudo está girando em torno das cheias, tá certo? Do Nilo e do período de estiagem, quando então será feita a colheita. Inclusive, acredita-se, eu também acredito nisso, que aquele salmo, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás, foi inspirado na questão hidrográfica do Nilo. Okay? Eu acredito que, de fato, tenha sido inspirado nisso. Por quê? Você tem o rio Nilo, vou mostrar já. Aqui, ó, aqui é a bacia do Nilo. Toda essa região verde aí, serpenteando, né? É por onde está passando o Nilo. Agora uma melhor visão. Está aqui, ó. Você tem o rio Nilo, você tem as dunas. Então, quando você tem a cheia, que inclusive é um sistema semelhante, ao sul, lá no Sudão, também existem montanhas, geleiras, derretimento, aumento, né, descida de água, aumento do rio. O rio aumenta e cobre as margens, tá ok? O que as pessoas fazem? Lançam as sementes, elas afundam naquele lodo, tá ok? Quando o rio começa a descer, é a época que aquelas sementes estão começando a brotar. Quando o rio deu a estiagem, é a época da colheita. Vão fazer a colheita e tal, aí o rio vai subir de novo e todo o processo vai nesse ciclo, desde séculos até milênios, né, seguindo nesse ciclo aí. Então você tem um Nilo. Eu não vou ler esses dados aqui, depois se quiser eu passo, né? Mas esses dados são fáceis de encontrar. Tá ok? Porque eu já vi na aula passada. Isso aqui é o delta. Delta do Nilo. Esse delta aí, na parte leste dele, tá certo? Mais para cá, a parte leste, é onde ficava Gósen, a território onde viveram os hebreus, né? Os hebreus migraram para lá na época de José. Aqui você tem a outra bacia que é a do Jordão, começando pelo Mar Morto. Temos aí o Mar Morto. Essa parte do Mar Morto que eu destaquei ali, ó, à direita, que tem essas linhas aí, parecem alguns terraços. Isso aí são depósitos de sal. Então o Mar Morto não tem... Mar Morto, óbvio, não tem vida, né? Então, ele não tem alta densidade salina, né? Muito sal. Então, você não tem pescaria lá, tá ok? Você tem extração de sal. O negócio ali é a lama, onde eles aproveitam dizendo que tem propriedades medicinais. É legal para você ir lá boiar, porque é difícil afundar, não afunda, né? A questão do sal. E a extração, que eles já faziam há muito tempo aí, essa parte sul aí do Mar Morto, com essa extração de sal que eles fazem aí, tá ok? Vamos lá. Ó, fértil crescente. Não vou ler esses textos, tá? Ó o Jordão, ó o Mar Morto ali embaixo, ó o mar. Começando ali embaixo, o Mar Morto, vai subindo, essa linha subindo aí, essa linha é o Rio Jordão, tá ok? O Jordão, aquela partezinha ali em cima, um pouco mais, né, grossinha, você tem o Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré, tá ok? E aí uma visão, quem quiser ir lá, né, tomar um banho, mergulhar, passear, tá aí o Rio Jordão. Só, por favor, não vá se batizar de novo, porque você já é batizado. Tá?
Vai lá, dá um mergulho, tá? Aproveita, mas não vá se batizar de novo, por favor. Não adote essas práticas. Ó, o Lago de Jerusalém é o Mar da Galileia, que eu já até mostrei aí, né? Então, interessante como a região, como ela é populosa, a estrada ali, ó, chegando ali, como a região sempre foi muito habitada. A densidade populacional sempre foi grande aí. Aproveitando aí toda essa questão da pescaria, né? Então, temos aí o Mar da Galileia e temos aqui algumas descrições. Olha o tamanho dele, 24 quilômetros, tá certo? Horizontal. 14 km horizontal, 24 vertical, ok? As medidas que estão na tela ali. As cidades em volta, ó. Sanabis. Sanabis nem é mencionado na Bíblia, tá ok? Então está presente lá, mas não entrou no contexto bíblico. Tiberíades, Magdala, Genezaré, Corazim, Cafarnaum, importantíssimo, né? Alguns dizem até que é o QG de Jesus, né? O quartel-general de Jesus. Então, ele sempre voltava para Cafarnaum, dali partia para as missões, até que ele desceu para Jerusalém. Quando desceu para Jerusalém, já foi para entregar sua vida, né? Betsaida ali e outras cidades que não foram visualizadas aí. Então, somente para mais informações, seguindo o curso d'água para cima, né? Estamos vendo aí Crescente Fértil, tem o Lago de Merom. Lago de Merom tinha 10 quilômetros na época, hoje nem tem mais, tá? Na verdade as águas secaram. 10 km de comprimento, 6 de largura, 2 metros acima do Mediterrâneo, sua profundidade é entre 3 e 4 metros. Merom fica a 20 km norte do Mar da Galileia. Ó, Galileia e o Merom ali em cima, o Lago de Rulé. Lago de Merom atualmente, infelizmente secou, né? Era um pequeno espelho de água. Algumas informações. E aqui o sistema que eu falei, ó. Então, falando sobre Crescente Fértil, né? Principalmente focalizando esse sistema que é relacionado com Israel, que é o nosso foco, você tem ao alto lá, o Hermon, Monte Hermon. Então, 2.800 ali, então 2.800 metros. E aí, todo o derretimento dele vai umidificar o solo, tá certo? Produzir esses lençóis freáticos que vão desembocar, formar o Lago de Rulé, ou Lago de Merom, seguindo, vai desembarcar no Mar da Galileia, alimentar o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, de onde virá o Rio Jordão, e o Rio Jordão vem numa queda, tá certo? Até chegar ao Mar Morto. No Mar Morto, a água sempre entrando, caindo para o Mar Morto, chegando lá, evaporando. Então, uma evaporação intensa de água lá. Esse é o sistema do Jordão, o sistema hídrico, né? Principal de Israel. Você tem um mapa ali em cima que simboliza isso, e esse mapa que é um corte transversal. Você tem ali, olha a queda. Está percebendo ali o tamanho da queda? Desde Hermon, lá em cima, 2.800, vai descendo, ó. Então as geleiras derretendo e penetrando no solo, descendo, até a Galileia, que está pelo menos 200 abaixo do nível do mar. Descendo o Jordão vai numa queda, tá certo? Até o Mar Morto, que está pelo menos 400 abaixo do nível do mar. O Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar, ok? O Titicaca é o que está mais acima do nível do mar, só que eu não me lembro quantos metros está acima. Mas seria o lado mais alto da Terra. E o Mar Morto mais baixo. Presta atenção. O Mar Morto não é o ponto mais baixo da superfície terrestre, tá? Ele é o ponto mais baixo acima do nível do mar. Então, pegando essa... Porque você pegar o ponto mais baixo da Terra, de modo geral, você tem as fossas marianas, tem locais assim que são extremamente profundos, mas no oceano. Dentro do oceano. Isso aqui estamos falando de superfície, tá? Seguindo, você tem esse rio chamado Rio Orontes, que está atualmente no Líbano, ok? Então ele continua aí traçando esse crescente fértil, que antigamente era a Fenícia, né? Nós temos aí o Líbano na atualidade, ok? E aí, ó, Rio Tigres, olha o Tigres aí, grande Rio Tigres e o Rio Eufrates, cadê? Vamos lá, Rio Eufrates. Território iraquiano. Aí, uma coisa interessante para a gente observar é que geralmente a gente só ouve informações de guerra, de destruição, e você pensa que o lugar está totalmente arrasado, né? Na verdade, a guerra está num foco, num determinado lugar. Geralmente em lugares mais desérticos. Você tem áreas que são habitáveis, áreas que estão, de fato, são até muito bonitas. Por exemplo, essa área aí, na margem do Rio Eufrates. Ok? Seguindo aí com as informações. E aí temos, falando sobre Israel, especificamente, aqui ó, localização.
Só algumas informações a mais que ele passa para vocês. Página 3. Posição geográfica já falei.